Fala jovens, beleza? Vou postar então aqui para vocês a listinha de exercícios, tá? Pro BJão. São os exercícios da apostila, da parte do capítulo mesmo. No finalzinho do capítulo tem aquelas folhas coloridas, né? E esses aí eu vou tirar dúvida na nossa assistência, beleza? Que vai ser na terça-feira, amanhã, no horário que eu passei para vocês lá no Class. Fechou? Então vamos lá, talvez algum exercício aqui eu já tenha feito na sala com vocês, mas eu vou fazer todos aqui que eu separei. Então, primeiro exercício diz o seguinte: uma onda oscila 10 vezes por segundo. O que significa oscilar 10 vezes por segundo? Isso é a frequência. Quantas vezes alguma coisa acontece por segundo, em hertz. Qual o período de oscilação da onda? Então, qual é o período de oscilação da onda? A frequência e o período se relacionam pelaquela equaçãozinha, né, que eu já mostrei para vocês, que é uma foto. 1 é igual a frequência vezes o período. Então, você quer 1 é igual a frequência 10 e o período está aqui. O 10 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim. 1 sobre 10 segundos. Aqui já está certo, tá? Você pode deixar a resposta assim, fração, sem problema nenhum. Como o BJão ele é objetivo, né, são questões objetivas, aqui ou vai estar 1 sobre 10, se tivesse uma questão tipo essa, ou 0,1 segundos, tá? Como sendo o valor do período. O professor pode estar em RPM, rotações por minuto? Onda é difícil, tá, gente? Porque para onda, frequência ela é muito importante. A gente prefere trabalhar em segundo já para relacionar com velocidade, tá bom? Questão 3 do CEP. Em uma onda, a distância entre duas cristas sucessivas, então vou fazer aqui bem fraquinho. Dura fazer uma onda aqui assim, né? Vamos lá. Vai ficar torto, mas vai ficar assim mesmo. Pronto. Entre duas cristas sucessivas é de 20 centímetros. Isso é o comprimento de onda, tá? 20 centímetros, que é a distância de uma crista até a outra, ou de vale a vale. E a frequência de oscilação é igual a 10 Hz. E aí ele quer saber o seguinte: determina a velocidade de propagação da onda em metros por segundo. A velocidade de uma onda é dada por lambda f, equação fundamental da ondulatória. A velocidade eu quero, o lambda está em centímetros aqui, então eu vou dividir por 100, o que dá 0,2 metros, vezes a frequência que vale 10. Então, dá 2, né? 0,2 vezes 10 dá 2 metros por segundo. Essa é a frequência da onda. Professor, se tivesse em centímetros por segundo, você deixaria em centímetros ali na medida sem problema nenhum, tá? Só tomar cuidado porque às vezes a frequência, o comprimento de onda não aparece no enunciado, aparece assim, a distância entre três cristas. Então, ao invés de duas cristas aqui, seriam três cristas, seriam 2 comprimentos de onda. Então, desenhar sempre é importante para facilitar a vida aí na hora da resolução. Certo? Então, vamos continuar aqui. 4. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, a luz é constituída de ondas mecânicas transversais? Não, a luz não é uma onda mecânica, a luz é uma onda eletromagnética. Onda mecânica é o som, tá? Por exemplo, que é uma onda que precisa de matéria para existir. A luz não precisa de matéria para existir. Segundo, as ondas mecânicas propagam-se nos meios sólidos, líquidos e gasosos? Sim, as ondas mecânicas precisam de átomos para existir. E onde você tem átomos sólidos, líquidos e gases, não ocorrem no vácuo. Terceiro, uma onda eletromagnética se propaga no vácuo? Sim, porque campos elétricos se propagam no vácuo, eletromagnéticos. E as ondas na superfície da água são bidimensionais? Sim, porque você solta uma pedrinha e ele gera círculos concêntricos em uma superfície. Então, quando você está falando de ondas que ocorrem em uma superfície,
você pode aproximar isso para ondas bidimensionais. Beleza? Pessoal, eu vou fazendo aqui direto, tá? Sem muita enrolação, porque vocês podem depois rever o vídeo aqui, voltar, né? E acompanhar com a apostila e tudo. Próximo. Analise afirmativas a seguir. Deixa eu ver quanto tempo tem de gravação, cadê? Tá. A distância entre duas cristas consecutivas de uma onda que se propaga no meio é chamada de comprimento de onda. Sim, a gente acabou de ver isso aí no exercício anterior. E aqui eu já vou simplificar esse exercício, tirando a C e a D, que eu sei que não podem entrar corretas. Quando uma das extremidades de uma corda sob tensão passa a vibrar, quando a corda vibra, ela produz ondas transversais? Sim, o que são ondas transversais? Aquela que a oscilação é perpendicular à propagação de energia. A corda ela oscila para cima e para baixo e a energia viaja para as laterais. Então a 2 é verdadeira, não posso eliminar nada. A distância entre duas cristas ou dois vales é denominada amplitude? Falso. Essa está errada, tá? E automaticamente, bom, essa aqui está errada também. Já chegamos na resposta, né? A amplitude, gente, é do eixo da onda até o ponto mais alto ou do eixo até o ponto mais baixo, tá? Que é o que está afirmando na 4. Então a resposta correta é a E. Vamos lá, deixa eu pegar o próximo exercício. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Vamos anotar essa informação. Alguns animais conseguem ouvir sons nas frequências que os humanos não conseguem captar, como aqueles em torno da casa dos 10 Hz. Esse exercício eu resolvi na sala com vocês. Determina o período e o comprimento de onda. Então, aqui é o período e o comprimento de onda. Eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar para calcular o comprimento de onda. Porque velocidade eu sei que vale 340. O comprimento de onda eu quero e a frequência vale 10. Vou simplificar aqui. E aí o lambda vale 34 metros. Esse é o comprimento de onda dessa onda sonora. E o período? Bom, período e frequência se relacionam por essa equação. Um é o inverso do outro. Então, 1 é igual a 10 dividido por t vai ser o mesmo valor do primeiro exercício. O período é 1 sobre 10 segundos, ou 0,1 segundo, tá? Mas você poderia deixar muito bem a resposta assim. Se for uma questão aberta, não tem problema. Certo? Então, gente, em questão da ondulatória, das equações da fundamental ondulatória, são bem tranquilas. É mais vocês saberem diferenciar as propriedades da onda, que parte da onda é importante, que parte usa para medir comprimento de onda, tá? Já no próximo capítulo, que a gente está falando da luz aí, da apostila de vocês, que eu acho que é unidade 9, capítulo 2, se eu não me engano, tem o primeiro exercício que diz o seguinte: classifique as fontes de luz como primária ou secundária. O que é primária? Primária é a fonte que emite luz. E secundária são fontes, objetos que refletem a luz. Tá? Bom, vamos começar. Planetas. Planetas são fontes secundárias. Os planetas não possuem luz própria. Tá? Eles precisam que a luz do Sol, de alguma estrela, reflita nele para você conseguir enxergar. Já as estrelas, o que engloba o Sol, são fontes primárias, são objetos que emitem luz. Uma vela acesa emite luz, é uma fonte primária. Uma linda rosa vermelha. Bom, para você enxergar a rosa, você tem que iluminar ela. Se você tem que iluminar ela, é porque ela não tem luz própria. Então ela é secundária. E uma barra de ferro aquecida ao rubro. Aquecida ao rubro é quando você esquenta o metal até ele ficar vermelho, tá? Então, apesar de pouca luz, aquele ferro aquecido emite luz. Então é uma fonte primária, tá? Bem tranquilo, né? Bem facinho. Próximo.
Quando o motorista de um automóvel olha pelo espelho retrovisor, vê o passageiro no banco de trás. Pelo mesmo retrovisor, o passageiro também vê o motorista. Isso é uma prova de qual princípio da óptica geométrica? Esse eu não vou responder escrevendo, eu vou responder falando, tá? O exemplo clássico disso, tá? Esse exemplo específico do exercício é o exemplo clássico da reversibilidade dos raios luminosos. Toda vez que a luz viaja entre dois pontos, ela viaja pelo menor caminho. E esse menor caminho é o mesmo caminho na ida e o mesmo caminho na volta. Então, esse exemplo aqui, esse exercício, ele está tratando da reversibilidade dos raios luminosos. Lembrando que a luz tem 3 princípios de propagação. O primeiro é que em meio homogêneos e isotrópicos ela viaja com velocidade constante. Segundo, que a... Ixi, agora fugiu a ordem. Reversibilidade? Eu acho que é, né? E agora a ordem eu não lembro, mas são 3. A primeira é a propagação retilínea. O segundo é a reversibilidade dos raios luminosos, que a luz vai e volta pelo mesmo caminho, né, na prática, mas é que a distância entre dois pontos é percorrida pelo mesmo trajeto. E tem a independência dos raios luminosos. Agora eu não lembro de cabeça qual é o segundo ou terceiro princípio da luz, mas não faz diferença, tá? Importante você saber que são os 3. A independência é que quando a luz se cruza, essa luz não sofre colisão, ela passa, como 2 ondas passam, interferindo uma na outra, mas depois os caminhos seguem como se nada tivesse acontecido. Tá? Então esse aqui seria a reversibilidade dos raios luminosos. Esse seria o princípio da óptica. Tá? Professor, eu quero mais detalhes sobre a reversibilidade. Tem na sua apostila, você pode procurar lá e preencher bonitinho a sua resposta. Tá? 5. Analise as siglas afirmativas e marque V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, água pura é um meio transparente? Sim. Água pura é um meio que, se a luz passar por ele, ele passa de maneira regular. O vidro fosco é um meio translúcido? Sim. Vidro fosco é aquele vidro que eu dei o exemplo para vocês, que era o da porta da sala da Denise, que você tem aquele vidro que a galera chama de fosco, na verdade não é fosco, né? É um vidro que a luz passa de maneira irregular. Então ela passa, mas você não vê nitidez da imagem. O ar é um meio transparente? Sim. Tá? O ar é um meio transparente, a exceção aqui, talvez se você pensar em uma grande quantidade de ar, que aí você vai ter um certo desvio, uma certa irregularidade, mas em geral sim. Uma parede de concreto é um meio opaco? Sim, a luz chega na parede de concreto e é absorvida ou refletida. Ela não atravessa a parede de concreto. E 2 raios de luz que se propagam meio homogêneo e transparente. Espera que apareceu um aviso aqui, que vocês não estão vendo. Se interceptam em um certo ponto. A partir desse ponto, continua se propagando na mesma direção e sentido que antes. Sim, essa é a verdadeira e falso mais fácil da vida de vocês, que é tudo verdadeiro. E esse aqui é a da dependência dos raios luminosos. É o outro princípio da óptica que eu citei agora há pouquinho no exercício anterior. Tá? Então, para esse exercício, todas são verdadeiras. O que eu acho que mais confunde do que ajuda, né? Se tivesse uma prova todas verdadeiras, eu acho que vocês iam ficar, ei, será? Tudo verdadeiro? Estranho? Mas nesse caso tá certo. Todas verdadeiras. Bom, CEP. Questão 6. Em uma competição esportiva, os organizadores do evento cometeram um grave erro. Em vez de iluminar a bandeira do Japão com luz branca, eles usaram a luz monocromática amarela. Os espectadores do evento acabaram visualizando a bandeira japonesa, quando iluminado por essa luz de uma cor só, né, monocromática amarela, nas cores. Bom, o que acontece, gente? O amarelo vai chegar da lâmpada, vai bater nessa parte branca e o branco reflete todas as cores. Então, onde é branco, a pessoa vai enxergar amarelo. Vou pegar um amarelo um pouquinho mais escuro só, mas seria a mesma coisa, tá? O próximo raio amarelo chega no vermelho. Só que o vermelho não reflete o amarelo. Então aqui não haverá reflexão, vou fazer um xizinho. E aí essa parte específica, onde era para ser vermelha, como não tem cor sendo refletida, a pessoa vai observar isso aqui preta, com a cor preta. Então a resposta correta é amarela e preta. Lembrando que o branco reflete todas as cores, o preto não reflete cor alguma,
e as outras cores refletem as cores que você enxerga. Então aqui, por exemplo, no fundo do meu, aqui no cantinho da parede, é um azul escuro, aqui ó, cadê difícil fazer aqui, um azul escuro, vamos supor que seja uma cor pura, o que não é, mas vamos supor que seja uma tinta pura. Então isso aqui reflete só o azul, tá? Não refletiria outra cor, beleza? Por que eu falei que não é uma cor pura, gente? Porque cor claro e escuro em tinta você tem que misturar umas coisinhas aí, tá? Principalmente cor escura. Então, por isso que eles pegam cores mais simples para fazer o exercício, tá? Bom, 7. Se o Sol por algum motivo deixasse de produzir luz própria, parasse de brilhar, ao olharmos para o céu, conseguiríamos observar uma perfeita escuridão? Não, porque existem coisas ainda que emitem luz no universo. Essa coisa é a Lua? Não. A Lua é um satélite natural da Terra e esse satélite reflete luz. Tá? A Lua só reflete a luz que ela recebe do Sol. Então aqui, por ter a Lua está errada, e o planeta Marte está errado por quê, gente? Por que o planeta Marte é diferente dos outros? Ah, porque ele está mais perto da gente? Não faz sentido. Tá? O que seria observado seriam apenas as estrelas. Porque cada pontinho luminoso daquele no céu noturno, que é uma estrela, tem a mesma característica do Sol, porque o Sol é uma estrela, tá? Que tem emitir luz própria. Alguns dos pontos que você enxerga à noite talvez sejam planetas próximos, mas eles estão refletindo a luz de um outro Sol, ou do Sol nosso aqui no caso, né? Do nosso sistema solar. E aqui, os 3 últimos exercícios, tá? Vai dar uns 20 minutos máximo de vídeo aqui, que são a parte de espelhos, tá? Um raio luminoso incide sobre uma superfície, formando 30 graus. Então aqui eu tenho a superfície, aqui eu tenho pontilhadinho, separando, e um raio luminoso incide formando 30 graus com a superfície. Então aqui vai ficar mais ou menos assim. E esses 30 graus aparecem aqui embaixo. Determina o ângulo formado entre o raio luminoso e o raio refletido. Bom, gente, o ângulo de incidência é igual a de reflexão. E que ângulo que é o de incidência e de reflexão? O ângulo do raio de luz com a normal. E a normal tem esse nome porque é uma linha perpendicular à superfície, aqui. Então, se aqui é 30, para fechar 90, que é a normal, aqui são 60 graus. O ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Então esse ângulo aqui também é 60 graus. E ele quer o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido. Ele quer a soma desses dois. Então, 120 graus. Ele quer esse ângulo aqui, ó. Tá? 120 graus. Esse é com o exercício do CEP. Eu sei que vocês estão no nono ano, né? Mas poderia muito bem estar no vestibular. E às vezes aparece coisa bem parecida com isso, tá? Então, bem sossegado, bem tranquilo de fazer. Penúltimo exercício. Um estudante veste uma camisa no qual está escrita a palavra disciplina. Reescreva essa palavra na forma que será vista pelo estudante quando se encontrar diante de um espelho plano. Aqui você teria que fazer ela ao contrário, tá? Trocando a esquerda pela direita. Eu, como tenho um esqueminha aqui, né? Vou usar minha tecnologia a meu favor. Então eu vou escrever disciplina. Vou tentar fazer igual tá ali, tá? Minha letra não é desse jeito, mas vou tentar fazer igual tá ali. Disciplina. Vixe, Maria, coisa horrível. Disciplina, tá? Então a resposta seria isso aqui. Isso que você veria no espelho plano, tá? Pô, professor, mas eu não tenho como fazer isso aí, né? Você fez um negocinho lá que faz o espelhado. Então, gente, o que você pode fazer é escrever no papel com bastante força e olhar do outro lado do papel. Você vai ver trocado esquerda por direita. Tá? Então a resposta seria essa aqui. Suponha que a palavra esteja a 30 centímetros de distância do espelho e que cada letra da camiseta tenha 15 centímetros. Qual a distância da palavra para a sua imagem? Esse aqui eu vou fazer mais para o lado, tá? Eu tenho o espelho, o chão, a pessoa está aqui, aí atrás do espelho você tem a imagem, tá? Que era para ser igual, que é o objeto
e aqui a imagem. Se essa pessoa está a 30 centímetros do espelho, a imagem dela também está a 30 centímetros. E ele está perguntando o quê? Qual a distância entre a palavra, tá, na camiseta, até a sua imagem. Ou seja, essa distância aqui, que é 60 centímetros. E qual a altura de cada letra? Bom, se a letra tem 15 centímetros no objeto, que é a camiseta, ela vai ter 15 centímetros na imagem. Por quê? Porque espelhos planos, que são esses espelhos aqui, tá? Não deformam a imagem. Os espelhos esféricos sim, mas esses a gente não viu ainda. Beleza? E por fim a saideira, que diz o seguinte: o exercício 3. Dois espelhos formam um ângulo entre si de 30 graus. Então eu tenho aqui um espelho, aqui eu tenho, vixe Maria, aqui eu tenho o outro espelho, risquinhos, risquinhos, espelho 1, espelho 2, e aqui eu tenho um ângulo entre eles de 30 graus, e o objeto é colocado entre eles, tá? Aqui é o objeto. Quantas imagens será possível ver a partir desse conjunto de espelhos? Gente, eu expliquei para vocês com provavelmente aquele exemplo da pizza, né? Que a gente usaria essa equação aqui. N é o número de imagens, 360 é o total da volta, alfa menos 1. O que é esse alfa? O alfa é esse ângulo de 30 graus. Então é só aplicar na equaçãozinha. O número de imagens é igual a 360 sobre 30 menos 1. Lembrando que primeiro a gente faz a divisão, depois subtrai, né? Então aqui dá 12, né? Menos 1. Isso dá, então, 11 imagens. Por que a gente tem que descontar esse menos 1? Porque esse menos 1 é justamente o objeto que a gente tem que descontar ali, que vai ser visto, mas não é uma imagem. Certo? Gente, eu tentei fazer rapidinho para não tomar muito tempo de vocês. Deem uma estudada, olhem os exercícios, que tem bastante coisa para vocês treinarem na apostila, e na assistência a gente tira as dúvidas que faltarem. Beleza? É isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau.